Cá estou eu, começando esta live, aguardando as pessoas para chegarem aqui, porque hoje eu quero contar para vocês as razões pelas quais as pessoas comem em excesso. Boa tarde, Regina, tudo bem? Hoje, na nossa live, eu vou conversar com vocês sobre as razões pelas quais as pessoas comem em excesso. Entrou N aqui, não sei quem é N, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a razão pelas quais as pessoas comem em excesso. Às vezes, a gente quer fazer dieta, a gente quer treinar e a gente não consegue se manter focado, a gente não consegue manter o processo. Às vezes a gente está estressado, a gente está cansado, a gente se sente muito ansiosa, muito ansioso, e aí isso faz com que a gente comece a comer em excesso. Às vezes a gente tenta se planejar, a gente paga academia, a gente começa a fazer uma série de movimentos, mas nada funciona. O que acontece com as pessoas que se sentem desta maneira? Quando você pensa que você quer fazer uma dieta, você pensa que você quer mudar o seu físico. Então, se você quer mudar o seu físico, algo está te incomodando. O problema é que nem sempre você consegue fazer essa dieta. Nem sempre você consegue dar continuidade. Quando eu faço as minhas mentorias, as minhas consultorias, tem uma pergunta lá que eu peço para as pessoas responderem. Qual é a sua maior dificuldade em se manter no processo de emagrecimento? A resposta que eu mais obtenho lá é a seguinte: é começar o processo e depois parar, eu me desanimar, eu não conseguir manter a minha constância. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Por que é que você não consegue ter constância no seu processo de emagrecimento? Por que é que fica tão difícil começar e parar? Então, o que acontece? Primeira coisa que vocês precisam entender é dietas em excesso. Então, pessoas que fazem dietas em excesso, vocês já conheceram aquelas pessoas, sempre tem, né? Que tá fazendo a dieta da lua do sol, principalmente a dieta de tirar carbo. Gente, o que eu pego de pessoas que estão fazendo protocolos, que tiram carboidratos ou que fazem jejuns, e aí elas ficam estagnadas num dado momento. Por quê? Eu vou explicar isso pra vocês. Quando você entra numa dieta muito restritiva, então vamos supor aqui que você quer tirar carboidrato, tá? Deixa eu tomar só uma água que eu acho que eu engasguei aqui, peraí. Pronto. Você vai tirar o carboidrato, tá? Quando você tira o seu carboidrato, o que acontece? Inicialmente você vai perder bastante gordura, na verdade nem gordura, você vai perder peso. O problema é que quando você tira esses carboidratos, você perde água do seu músculo, você perde massa muscular e aí você perde peso, mas não perde gordura. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas têm um boom de emagrecimento, elas estão nesse foco, elas sentem-se mais magras, mas chega um momento que para de emagrecer, que fica ali igual. Então, quando você começa a fazer excessos de dieta, o que você vai fazer? Primeira coisa, você se acostuma com esses processos extremamente restritivos, e aí você só consegue emagrecer quando você entra nesse processo muito restritivo, esse processo que vai fazer com que você esteja sempre buscando algo assim. Então, você entra no famoso efeito sanfona. Você entra naquele lugar aonde você engorda, aí você restringe tudo. Eu já vi dieta de 500 calorias. Uma mulher comum, ela deve consumir em média 1.200 calorias por dia. Um homem, 1.500, 1.800, dependendo de como esse homem enfim, se ele quer perder massa, se ele quer ganhar gordura, enfim. E aí, o que acontece? Vocês precisam entender que essas dietas restritivas, elas começam a deixar o seu metabolismo mais lento. Então, quando você faz essa restrição muito pesada,
você vai perder massa muscular, você vai perder água dos seus músculos. E aí eu recebo muita gente falando assim, ai, nossa, eu tirei tudo, eu emagreci muito e agora eu parei de emagrecer. Você parou de emagrecer porque você não tem os macronutrientes suficientes para compor aquela dieta. Então, o motivo de você comer em excesso é que você vive em dieta. Pessoas que vivem em dieta não emagrecem, principalmente porque elas mudam a sua mente, elas entram no modo aonde só fazer dieta funciona e elas não conseguem ter constância, não conseguem ter disciplina, não conseguem ter foco. Essas pessoas, elas precisam mudar a mente delas, elas precisam aprender a como se alimentar da maneira correta, sem restrições. Claro, isso significa que não existam métodos mais ou menos restritivos? Gente, vocês podem fazer. Eu fui fisiculturista, já fiz dietas restritivas, mas quando eu fazia dieta restritiva, eu não tinha uma mentalidade onde eu precisava emagrecer. Entendam? É um processo. Quando eu estava no processo, eu estava com a minha mente pronta para fazer alguns tipos de dieta. Pessoas que querem emagrecer precisam trabalhar outras coisas antes de entrar em coisas muito restritivas. Então, o que eu falo? Fazer o básico bem feito. Faça primeiro o básico bem feito. Eu recebo muita gente falando assim, ai, que suplemento que eu tomo para ficar mais animado para treinar? Que suplemento que eu tomo para uma série de coisas, né? Se você não estiver fazendo o básico bem feito, não vai funcionar. Se você não estiver se alimentando, no mínimo, com fibras, com carboidratos, com proteínas e com boas gorduras, não vai funcionar. Você pode tomar o suplemento que for. Então, primeiro, faça o balanço da sua alimentação. E aí sim você vai suplementar com alguma coisa se você precisar. Pessoas que não fazem boa alimentação têm a tendência a ter o intestino mais permeável. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, por exemplo, se você não tem uma boa alimentação, provavelmente você não tem uma boa absorção das vitaminas. E quando você não tem essa boa absorção das vitaminas, não adianta você tomar qualquer tipo de suplemento, porque você não vai absorver. Então eu falo que você está fazendo xixi caro. Então o primeiro erro das pessoas que comem em excesso é fazer essas dietas extremamente restritivas, ter essa mentalidade de dieta que só com dieta emagrece, tirar alimentos. Então do dia para noite você tira vários alimentos e aí você acredita que vai emagrecer, mas você perde peso e não emagrece. Lembre-se, perder peso é diferente de emagrecer. Criar essa mentalidade de restrição te leva a uma mentalidade de escassez. Então, as pessoas que também têm esse foco em não comer, elas também estão trazendo para elas uma mentalidade de escassez. Lá no fundo, existe uma crença muito forte de escassez das pessoas que não conseguem se manter na dieta. As pessoas se mantêm escassas. Pessoas escassas não conseguem emagrecer. Então, provavelmente, se você não consegue emagrecer, existem crenças que estão te limitando, crenças de não merecimento, crenças de baixa autoestima. Hoje eu estava atendendo uma cliente e essa cliente a gente foi se aprofundando com algumas ferramentas que eu uso e a gente chegou lá em um lugar, numa situação que não tinha absolutamente nada a ver com emagrecimento, nada a ver com o processo, e a gente chegou a uma conclusão que ela fazia de tudo para todos, menos para ela. E aí a gente foi aprofundando e a gente chegou num lugar onde ela entendeu que ela fazia de tudo para ser amada. E ela ficava lá em último na vida dela. Ela não tinha tempo de treinar, ela não tinha tempo de organizar a alimentação, mas não é porque ela não queria ou porque ela estava trabalhando de excesso, embora ela trabalhe bastante, mas porque ela tem uma crença tão baixa de não merecimento, de que ela não merece se cuidar, de que ela não merece ser feliz, de que ela precisa estar o tempo inteiro fazendo algo para ser amada, que ela não conseguia treinar e nem manter o foco na dieta, e nem manter a disciplina, e nem manter todo o processo de emagrecimento. Então, as suas crenças, que podem ou não estarem ligadas à comida,
também limitam o seu emagrecimento. Também limitam a maneira como você vai lidar com a comida ou com o tempo que você vai reservar para você. Ou com a organização que você precisa ter para que você consiga emagrecer. Então, às vezes, as pessoas elas querem se organizar. O que eu mais noto, o que eu mais vejo nos meus clientes é que eles não são organizados, eles não têm agenda, eles não têm horário para treinar, eles não têm horário para ir ao mercado, eles não têm horário para fazer o que precisa ser feito, para ter essa disciplina. Então, as pessoas não têm disciplina, não têm foco. Então, como é que você faz para ter disciplina? Como é que você faz para ter foco? Identificando primeiro essas crenças. Essa crença de não merecimento dela é tão forte que ela não consegue fazer absolutamente nada para ela. E ela passa a fazer coisa para as outras pessoas o tempo inteiro, de modo que não sobre tempo para ela treinar ou para ela organizar a sua alimentação. Então você vai entrando numa confusão mental, numa confusão emocional, porque aí a sua agenda fica confusa, a sua casa fica bagunçada. E aí vai ficando cada vez mais difícil de sair deste lugar. De sair. O que é isso? Tá aparecendo um negócio aqui, ó. Deslize dos. Como eu não quero, meu filho, nem tem comentário esse TikTok. Então fica mais difícil de sair deste lugar. Então as pessoas que comem em excesso acabam ficando ansiosas. Porque quando você fica nessa bagunça, quando você deixa de fazer algo pelos outros, você também vai deixar de receber esse amor que você acredita que você recebe. E aí isso te deixa extremamente cansado, nervoso, ansioso. E você vai fazer o quê? Comer. Então as pessoas que comem em excesso podem desenvolver ansiedade e elas não sabem nem da onde vem essa ansiedade. Nem da onde. Por que eu tô comendo? Eu não sei por que eu tô comendo. Eu tô ansiosa. Mas por que eu tô ansiosa? Eu cansei de pegar pessoas que não entendem o porquê elas estão ansiosas. Veja, a ansiedade é um sintoma de algo que não vai bem. Quando você se sente ansioso, algo lá atrás não vai bem. Alguma coisa lá atrás não tá funcionando. E aí a comida, ela traz aquele prazer momentâneo, ela traz um alívio. A comida te deixa feliz, porque a comida é uma grande produtora de serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bom humor. E aí, quando você menos espera, você tá comendo. Quem aqui já passou por aquela situação? Eu tenho muita... Gente, eu tenho, de verdade, muitos relatos desse. Chega à noite, não tem nada pronto na sua geladeira, ou mesmo que tenha, às vezes você tá tão cansado, tão estressado, que você vai, senta na frente do sofá, só para relaxar, só para dar aquela calma. Você vai pegando um chocolate, aí você vai pegando uma comida, aí você pede outra coisa. Quando você vê, você já comeu o que tinha, o que não tinha, o que era para comer, o que não era para comer. E você sentiu naquele momento é fato. Porque comidas, compras, sexo, bebida, tudo isso traz um prazer momentâneo, traz um alívio momentâneo. É por isso que as pessoas ansiosas comem. Porque nem elas sabem por que elas estão ansiosas. Às vezes, aconteceu algo no seu trabalho e você está se sentindo ansiosa, mas se você for puxar lá no fundo, às vezes nem é o que aconteceu no seu trabalho, é uma crença que está tão profunda que aquilo que aconteceu no seu trabalho desencadeou uma ansiedade que levou você a comer. Você nem sabe por que você está comendo. Por isso que lá no meu questionário que eu falei no começo, eu recebo qual a sua maior dificuldade no processo de emagrecimento. Começar e parar. Não ter constância, porque é difícil se manter constante quando você se mantém ansioso. As duas coisas não funcionam. E aí essa é a famosa fome emocional. Como é que eu identifico quando eu estou com uma fome física de quando eu estou com uma fome emocional? A fome física, para vocês entenderem bem, é uma fome onde você vai ter sintomas físicos, como o próprio nome diz. Ah, Marina, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim. Quando você tem fome física, você sente às vezes dor de cabeça, aquela dor no estômago, sabe aquela sensação de fome, aquele vazio no estômago. Se você ficar muito tempo sem comer, você pode passar mal.
pode ter dor de cabeça, fica de mau humor, fica extremamente irritado. Então você tem sintomas físicos quando você tem fome física. Quando você tem fome emocional, a fome emocional geralmente acontece quando você sente vontade de comer algo que nem você sabe o que é. Então, ai, nossa, que vontade de comer alguma coisa, mas eu nem sei o que é essa coisa. Então, isso é fome emocional. Ou você sente fome de algo muito específico. Ai, que vontade de comer um hambúrguer agora. Gente, quando a gente tá com fome, com muita fome, a gente come o que tiver. A gente não fica escolhendo. Vocês já sentiram naquele estado com muita fome? Naquele estado com muita fome, o que tiver você come, você não fica escolhendo. Então é muito importante entender que a ansiedade que te leva a comer, ela é um sintoma de algo que não vai bem. E ela te dá fome emocional. Ela alivia a sua tensão, ela alivia o seu estresse. Pessoas sobrecarregadas se sentem ansiosas, se sentem cansadas. Às vezes é o casamento, é o trabalho, são os filhos, são muitas coisas. Que aí você tá tão cansado, tá tão estressado que dar conta de mais alguma coisa, como cuidar de você, é muito pesado. Fica difícil, fica pesado, fica cansativo dar conta de mais alguma coisa. E aí você vai para onde? Procurar um milagre. Procurar dieta restritiva, tomar o Ozempic. O que eu mais vejo hoje são pessoas que vão tomar o Ozempic querendo melhorar. São pessoas que querem emagrecer do dia para a noite. Com uma dieta milagrosa, com um treino milagroso. Não que você não possa emagrecer rápido. Existem métodos. Na minha consultoria mesmo, existem pessoas que emagrecem rápido. Só que, se você não mudar a sua mente, se você não mudar a maneira como você pensa, sente e age, você não vai se manter magra. Você não vai conseguir ter constância neste processo. E nem em outro processo, eu arrisco a dizer. Porque uma coisa reflete na outra. Então, para que você se mantenha magra, você precisa entender quais são as crenças que me levam a ter ansiedade, que me levam a comer mais do que eu poderia ou deveria, que me levam a ter compulsão, que me levam a não ter fontes de prazer na minha vida. Porque as pessoas que comem mais do que elas precisam, normalmente estão vivendo uma vida onde elas não têm nenhum tipo de prazer. Que prazer são esses? Não estão no bom relacionamento, não têm amigos, não saem, estão passando por dificuldades financeiras. Tudo isso vai gerando um estresse o tempo inteiro. Vai gerando um cansaço. Vai gerando uma coisa de você sair do seu lugar, de você estar se esforçando o tempo inteiro para viver, para fazer algo dar certo que às vezes não dá. E aí você faz o quê? Vai num lugar mais rápido. Vai comer. Porque a comida alivia o estresse. A comida alivia as emoções. Então, não estar bem, não identificar as crenças pelas quais você come, não identificar se você tem uma fome emocional ou física, ó, a Dani tá dizendo que é verdade mesmo. Então, se você não pensar nisso, gente, você não vai emagrecer. É por isso que você começa muitos dos processos e para no meio do caminho. Eu sou personal, eu sou nutricionista, eu cansei de ver isso, gente. Eu cansei. O que eu mais recebo na minha vida são pessoas que começam o processo e elas param. Essas pessoas não estão felizes com elas mesmas. É por isso que você não consegue emagrecer. A causa é muito mais profunda para você emagrecer. Emagrecer e se manter magra e mudar sua vida. É muito mais profunda a ansiedade que você sente. Essa ansiedade é algo que não vai bem na sua vida. E aí a comida só te traz esse tipo de conforto momentâneo. Olha aqui, ó, a Dami tá falando. Comecei um medicamento para tentar controlar a ansiedade e comer menos.
Ó, eu não vou falar uma coisa, Dani, eu não sou contra medicamentos, tá? Eu acho que os medicamentos estão aí para ajudar. Eu fiz uma pesquisa científica sobre depressão, exercícios físicos, ansiedade e exercícios físicos, tá? Porém, eu entendo que a gente precisa entrar na causa da ansiedade. Qual é a crença que leva você a sentir mais ansiosa? Qual é o sofrimento que tem por trás dessa ansiedade? Qual é o motivo? Entende? Porque aí, o que vai acontecer? Quando você descobre isso, você vai ter um alívio da sua ansiedade. Estresse longe da família e filhos. Olha, ó, você já tem mapeado. Quando você começa a mapear isso, o que você tem que pensar? Como eu posso amenizar isso? Como eu posso amenizar isso para que a única fonte de prazer que eu tenha não seja a minha comida? Porque, veja, quando você vai comer por ansiedade, você não vai comer brócolis. Né, gente? Vamos ser sinceros, ninguém vai comer brócolis. O negócio é ruim, é bom, mas é ruim. Eu sou nutricionista, tô falando aqui. Eu adoro brócolis, mas, cara, se você tá ansioso, qual foi a pessoa da vida que terminou um namoro e foi comer brócolis? Nenhuma pessoa vai comer brócolis. A pessoa vai comer chocolate. Aquela desgraça te largou no dia dos namorados, te deixou lá, você tá infeliz, você vai comer brócolis? Vai comer chocolate. O problema do chocolate, da desgraça do chocolate, é que a tristeza vai continuar, meu amor. A tristeza vai ficar lá enfiada em você. Naquele momento, momentâneo, vou falar assim pro seu cérebro. Nossa, uma serotonina aqui. O serotonina é o hormônio da felicidade. Ou uma dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa. Quando você come uma coisa errada, o seu cérebro sente que você está sendo recompensado por um dia ruim. Por um dia que não foi tão bom, por algo que você não merecia ter passado naquele dia, por um estresse. Gente, quem é que não tem aquele chefe chato, mala, que dá vontade de comer 50 doces na hora do trabalho? Entende? Então o problema é mais profundo. E aí você vai se enfiando no ciclo dessas dietas. Aí você fica desesperado, porque daí eu não sou gordofóbica. Eu atendo muitas pessoas gordas. Mas obesidade é doença, gente. Eu não consigo enxergar uma pessoa que seja muito feliz sendo gorda. Porque ela tá se inflamando. Ela tá inflamando o seu corpo. Já tem estudos mostrando que quem tem obesidade tem mais tendência a ter depressão, Alzheimer, a ter menos formação de neurônios. O intestino... Eu acabei de fazer uma especialização em intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. E as pessoas obesas, elas têm mudança no seu intestino. O intestino dessas pessoas já não funciona bem. E aí, o que acontece? Existe um nervo que se chama nervo vago. Esse nervo, ele conecta o seu cérebro com o seu intestino. Ó, o Carlos está falando, é verdade. O que? Do intestino? Ou do que? Não sei. Então, esse nervo, ele conecta com o seu intestino. Aí, o que acontece? Gente, olha que coisa maluca que acontece, sério. Ó, a flora intestinal tá relacionada com a obesidade, verdade? Isso aí mesmo. Olha o que acontece. Ó, vamos pintar esse cenário. Você tá lá, estressado, cansado, depressivo. Aí, o que você fez? Ficou ansioso, dá aquela ansiedade, aquele nervoso. Essa ansiedade faz o quê? Gente, me dá um chocolate. Vou comer uma bolacha, que nem a Cami falou aqui, qualquer negócio desse aí. Tudo industrializado, tudo cagado, entendeu? Aí você comeu um negócio. Tem um nervo vago. Presta atenção nesse nome. Eu falo que ele é um nervo fofoqueiro. Sabe o que ele faz? Ele manda sinal do seu cérebro estressado, cansa pro seu intestino. Lá no seu intestino moram várias bactérias, vários fungos, que vão fazer o quê? Responder a este sinal de estresse. Aí, quando eles respondem a esse sinal de estresse, então imagina que lá a gente precisa das bactérias, tá? A gente tem um nível de bactérias que a gente precisa ter no nosso organismo para viver. E fungos, e tudo isso aí a gente precisa ter. O problema é que quando isso fica desequilibrado, aí você recebe um sinal de estresse.
Esse sinal da sua ansiedade, do seu estresse, da sua tristeza foi lá para o seu intestino. Bagunçou toda a microbiota. Então imagina que você é como se fossem várias espécies de bactérias e de fungos. Você tem lá no seu intestino. Aí bagunçou tudo. Ficou umas mais, umas menos, umas foram para lá, outras foram para cá. Isso altera a sua resposta imune, altera a sua resposta intestinal. Quando altera a sua resposta, você tem menos absorção de nutrientes no seu corpo. Você tem menos produção de neurônios, porque a produção de neurônios também está ligada ao seu intestino. E aí, você começa a ter aqueles sintomas que é comum, veja, é comum, mas não é normal. Eu recebo muita gente assim, ó, com refluxo, quando come sente aquela sensação de inchaço, azia, ou quando come determinado alimento, fica com a barriga inchada, ou fica com diarreia, ou com prisão de ventre. Aí tudo isso desequilibrou. O problema não é só esse. O problema é que o nervo fofoqueiro ele vai de cima para baixo e de baixo para cima. E aí você vai enviar para o seu cérebro sinais de que tá tudo errado lá embaixo. E aí você vai ficar com o intestino preso, vai ficar tudo errado e vai ficar mais estressado, mais cansado, mais nervoso, enfesado. E você vai aumentar o seu nível de estresse e ansiedade. E vai fazer o quê? Vai comer mais, meu amor. Vai comer, enfiar a cara na bolacha. Enfiar o pé na jaca. Ter aquela vontade de comer que você não sabe de onde veio, para onde foi, como que veio, como que apareceu, como que de onde que ela saiu. Vai ficar comendo o tempo inteiro. Percebe que é um ciclo? Aí o que vai acontecer? Você vai se olhar no espelho, vai ficar com a autoestima baixa, vai falar, putz, eu não consigo emagrecer. É isso mesmo, Carlos, vai virando uma bola de neve. Aí você fala assim, eu vou contar mais dessa bola de neve, pra vocês entenderem o nível que ela chega. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso daqui. Os motivos pelos quais você come em excesso. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando você fica nesse nível, sua autoestima vai lá pro pé. Porque aí você vai olhar no espelho. É verdade, gente. Não conheço uma pessoa que não gostaria de se olhar no espelho e se achar bonita. Eu não tô falando aqui de ter corpo da revista, de ser saradíssimo, maravilhosíssimo. Não, tô falando de se olhar no espelho e falar, nossa, que bom, estou me sentindo bem hoje. Só que aí você olha e fala, poxa, eu não tô conseguindo me sentir bem. Aí a sua autoestima vai lá no pé. Com a sua autoestima no pé, o que você faz? Come de novo. E entra no processo de novo. Aí o Carlos falou assim, vira uma bola de neve. Aí, vou contar pra vocês, quando você entrou nesse negócio que seu intestino já tá com essas bactérias ruins, que você come só alimentos processados, que você diminui a sua produção de neurônios, que você aumenta as bactérias ruins do seu intestino, que você entra numa síndrome fúngica, que você fica com o seu intestino permeável, sabe o que vai acontecer com você, pessoa? Você passa a dormir mal. Você passa a não dormir, gente. A Sleep Foundation, ela fala que a Sleep Foundation é a maior instituição do sono do mundo, tá? Depois, se vocês quiserem lá, procurem pra vocês verem. Ela fala que nós temos que dormir, de adultos, tá? De 7 a 9 horas por noite. Quem aqui dorme de 7 a 9 horas por noite? Então, ela fala que você deve dormir de 7 a 9 horas por noite. Problema da sua vida. Ah, mas eu não durmo, Marina. Eu não tô nem aí pra essas coisas que eu não durmo. Não dorme? Não dorme? Sabe o que vai acontecer com você quando você não vai dormir? Sabe? Vocês querem que eu conte? Vou falar primeiro da obesidade. Primeira coisa, subir o nível de cortisol. Quem é o cortisol na sua vida? Hormônio do estresse. Então, pessoas que não dormem aumentam o nível de cortisol. Lembra que eu falei do eixo intestino-cérebro? Fiquei estressado, fiquei cansado, fiquei deprimido, fiquei sei lá o quê. Vai lá pro meu intestino
falar o quê? Ó, tá estressado. Vamos dar um jeito aqui. Aí, esse hormônio de cortisol tá lá bombando na sua pessoa, bombando. Sabe o que ele faz com você? Ele impede de você emagrecer. Quem tem cortisol alto, emagrece menos. Cortisol é um hormônio feito pra gente acordar, feito pra gente fugir, feito pra gente... Sabe quando você tá naquela situação estressante, você tem que tomar uma atitude rápida, dar um pico de estresse em você? Pra isso que o cortisol existe. Mas ele não existe pra ficar lá no seu corpo eternamente. Ele é um hormônio. Só que ele não pode ser usado em excesso. Por exemplo, quando você treina, você produz um pouco de cortisol, porque você inflama os seus músculos, aí ele chama lá assim minhas células, as células gritam lá, ei gente, vamos chamar o sistema imune. Aí a célula chama o sistema imune, entendeu? Aí vai lá e repara o seu músculo, isso se chama hipertrofia. Eu tô falando de um jeito bem basiquíssimo assim, nada científico, só pra vocês captarem o negócio aqui, tá? Depois se vocês quiserem a gente pode falar mais sobre isso. E aí... seu sistema imune vai fazer o quê? Ele depende de quem, gente? Do seu intestino. Vocês sabiam que a maior incidência de doenças autoimunes começa no seu intestino? Esse cabelo tá feio. Pronto, melhorei. Começa no intestino? Então, olha a bola de neve. Aí você aumentou o seu cortisol. Olha a bola de neve que você foi se enfiando. Você aumentou o cortisol. Pessoas com cortisol alto não emagrecem. Pessoas com cortisol alto têm estresse alto. Pessoas com cortisol alto ficam mal-humoradas. Já tem estudos mostrando que se você ficar, por exemplo, dormir 10 dias menos que 7 horas, você começa a tomar decisão como se estivesse bêbado. Por quê? Porque começa a afetar a sua memória. Então você tem 2 tipos de memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo. Aí, o que acontece com você? Você começa a não acessar essa memória, como se fossem umas caixinhas. Então, a memória de curto prazo é aquela que você está conversando com seu amigo, aí você fala assim, ô, João, guarda esse número aqui pra mim, 572. Aí o João fala, tá bom. Aí você passou 2 minutos, fala, João, qual que é o número? O João vai falar 572. Passou 1 segundo, ou seja, ele já usou a informação, ele já esqueceu. Isso é memória de curto prazo. Memória de longo prazo é como se tivessem várias caixinhas pro seu cérebro acessar essas caixinhas e você usar. O problema é que quando você está ansioso, quando você está estressado, você faz o quê? Você não dorme. E quando você não dorme, você não acessa essas caixinhas. E aí começa a acontecer toda uma desregulação no seu corpo. E aí aquele sentimento de crença, de limitação, aquela falta de disciplina aumentam, porque você já tem um sentimento enraizado em você de uma crença de baixa autoestima, ou que eu não consigo fazer isso. Aí você não dorme, aí você come esses alimentos, aí você fica muito estressado, aí você desequilibra a sua flora intestinal, aí você não dorme, porque aí você não vai dormir de novo, você vai piorando seu sono. E aí, o que tudo isso faz? Vamos comer, né? Comer de novo para tentar produzir uma serotonina. Porque o cortisol alto impede a produção de serotonina. À noite, a serotonina, que é o hormônio do bom humor, é convertida em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, tem 2 jeitos da gente ter essa melatonina. Essa melatonina, ela é produzida via serotonina, que pode também vir através de alguns alimentos. Então, vê, se você já está comendo errado, você já está diminuindo a produção da bichinha. E aí, via nervo óptico. Então, acontece que quando chega de noite, os seus olhos têm um nervo que fala assim pro seu cérebro, olha, tá escuro, acabaram-se as luzes, vamos dormir, vamos pôr essa pessoa para dormir. Aí aumenta a melatonina e você dorme. Pessoas que acordam muito à noite são pessoas que provavelmente têm pico de cortisol à noite, não estão dormindo bem. Pessoas que não dormem bem não emagrecem. E não é só emagrecer, você também não vai ter resultado no seu treino, querida, querido. Não vai. Você precisa dormir para recuperar a sua massa muscular. E aí, como é que você quer ser feliz? Porque aí, sabe o que vai acontecer com você? Vai entrar num ciclo que você não sabe nem como começou.
nem como que você vai sair do negócio e nem por que que você está se sentindo assim. Você começa a ficar estressado, cansado o tempo inteiro, mal-humorado, irritado, irritada. Mas você às vezes nem sabe por quê, porque o negócio foi ficando tão profundo. Você vê, a Dan falou que eu tô com uma dor, eu tenho muita saudade da minha família. E aí imagina só, você tem saudade da família, saudade do filho, isso vai virando toda uma bola de neve. Uma emoção vai entrando no seu físico. E aí quando ela vai entrando no seu físico, o que vai acontecer com você, gente? Você vai comer, e vai comer, e vai comer, e vai comer, e vai comer. Obrigada pela rosa. Vai comer. Então veja que é uma bola de neve. Que é algo que você precisa entender, gente. Comer em excesso não se trata só de comer. Comer em excesso se trata de entender as suas crenças, as suas limitações. E aí é nesse momento que você dá o desespero que eu falei aqui e vai tomar o Ozempic. E vai tomar outro remédio e vai fazer a dieta milagrosa e vai se enfiar no jejum. Vai fazer jejum. Cansei de pegar gente que quer fazer jejum. Chega pra mim que não toma café, que não almoça. Vocês acham que isso realmente é saudável? Não que o jejum não seja, tá? O jejum, ele é uma estratégia que você pode usar para determinados momentos da sua vida. Inclusive, se você tiver uma questão com o intestino, ele é bem-vindo. Mas para emagrecer, já tem vários e vários e vários estudos mostrando que ele não emagrece mais do que se você se alimentar adequadamente. Principalmente se a sua pessoa quer ganhar massa, precisa comer. Quem quer ganhar massa precisa pôr um carboidratinho, uma proteínazinha. Vocês conseguem perceber isso que eu tô dizendo, gente? Vocês conseguem entender, se identificar com isso? Faz sentido para vocês? Então é muito importante ter esta consciência do porquê você come em excesso. Porque o porquê é muito mais profundo. Um sentimento transforma essa cadeia inteira de não dormir bem, de comer mais do que eu preciso, de estar ansioso, de estar estressado, de comer alimentos mais gordurosos, de ter fome emocional, não dormir bem, aumentar a produção de cortisol. Você ficar preso dentro de um ciclo que você não consegue mais sair. Você ficar preso dentro desse ciclo. Faz sentido para vocês, gente? Pensem que hoje, né? Acho que antigamente as pessoas negligenciavam muito a saúde, mas hoje a gente tem muitas informações. E a saúde está muito ligada à sua autodisciplina. Autodisciplina com os seus sentimentos, autopercepção, a maneira como você se percebe, como você percebe o mundo, a maneira como você lidar com os problemas do mundo. Porque isso, a sua saúde emocional vai influenciar na sua saúde física, que vai influenciar na maneira como você come. Então lá na Rede Vizinha hoje até postei que o seu corpo me fala muito sobre a sua mente. Um corpo obeso tem uma mente obesa. Obesa de sentimentos, pesada, cansada de sofrer, cansada de ficar estressada, cansada de ficar ansiosa. Um corpo obeso me fala de uma mente de uma pessoa que não consegue ter disciplina, que não consegue ter foco. Isso não é um julgamento, mas isso me diz que talvez essa pessoa não consiga fazer as coisas que ela se propõe a fazer, que ela esteja com dificuldades de fazer, que ela precisa talvez de ajuda, que ela precisa talvez de uma orientação. Sair deste ciclo é muito difícil, não é impossível, mas você precisa trazer essa clareza para sua vida. Enquanto você não tiver esta clareza,
Você vai ser a eterna pessoa do Ozempic, vai ficar se entupindo de Ozempic pro resto da sua vida. O problema não é só tomar Ozempic, porque o Ozempic você vai tomar, você sabe por que você para de comer? Você fica enjoado, você tem diarreia, você muda completamente a sua flora intestinal. Depois que você parar de comer, será que você vai aguentar ficar com fome? Será que a sua flora intestinal vai estar boa? Sua microbiota? Como é que você vai lidar com isso? É igual as pessoas que fazem bariátrica e voltam a engordar. As pessoas que fazem bariátrica e voltam a engordar não mudaram a cabeça dela, a mente dela a respeito do que elas sentem, a respeito de como elas lidam com as situações do mundo. Então, muitas das pessoas estão lidando com as situações comendo. O dia inteiro, comendo o que tem vontade. Muitas das pessoas estão lidando com uma vida que elas não veem sentido e não veem prazer na vida. E aí o único prazer se torna a comida. Se torna a comida. Então, desenvolver o autofoco, a autodisciplina, vai te ajudar a entender os seus sentimentos. Para que esses sentimentos... Porque, quando você come, você não está se livrando do sentimento. Você está aliviando aquele momento, mas aquele sentimento vai continuar ali. Você vai continuar sentindo aquilo. Vai ter um alívio momentâneo. E não vai resolver. Não vai resolver o seu problema. O problema vai continuar lá e às vezes até pior. Então, aprender a lidar, aprender a perceber, vai te ajudar a criar o foco que você precisa. Foco real no que você precisa. Para entender que a sua saúde é o mais importante que você tem. Gente, sem saúde não tem família. Você pode ser milionário, sem saúde você não vai aproveitar seu dinheiro. Sem saúde não tem relacionamento. Porque como é que você vai se relacionar com uma pessoa se você às vezes não tem saúde para se relacionar com ela? Não tem. É a primeira coisa que você deve se perguntar. Imagina aí que você tem o carro dos seus sonhos. Sei lá qual carro de cada um de vocês. Mas eu sempre falo, imagina que você é uma Ferrari. Mesmo que não seja o carro dos seus sonhos, a Ferrari é um super carro. Aí você tem a Ferrari, eu falo assim pra você, olha, vamos lá enfiar uma gasolina ali no posto, colocar uma gasolina na Ferrari. Mas aquele posto ali não é muito de confiança, não. Uma gasolina meio adulterada, não sei. Vocês iam lá no posto que eu falei? Colocar gasolina adulterada na Ferrari? Provavelmente não. E por que vocês fazem isso com vocês mesmos? Por quê? Seu corpo é o templo de Deus, o seu corpo é o templo que Deus te deu. É o veículo que Deus te deu para você viver. É o veículo que Deus te deu para você viver. O seu corpo é o veículo que Deus te deu para você viver. Eu falei, eu postei esses dias lá. Se Deus chegasse aqui agora na sua frente e falasse, meu filho, minha filha, o que é que você fez com a saúde que eu te dei? Qual seria a sua resposta? O que você fez com o corpo que eu te dei? Qual seria a sua resposta? Então não tem como você inverter isso, não tem como você mudar isso, não tem, sem saúde nada na sua vida acontece. E mesmo as coisas que você considera comum não são normais. Sentir dor o tempo inteiro não é normal. Sentir desconforto para comer não é normal. Se sentir cansado o tempo inteiro não é normal. Não dormir bem não é normal, é comum, mas não é normal. Não achem que só porque é comum que é bom para você. Não normalizem, não diminuam a importância e o valor que tem cuidar da sua saúde emocional e física.
Quando você passa a cuidar da sua saúde emocional e física, a sua microbiota muda. Existem muitos relatos que, por exemplo, pessoas que estão passando por níveis de estresse muito altos, elas têm disfunções no intestino. Seu corpo muda, você não tem doenças. Então, não negligencie a sua saúde. Não deixe a sua saúde como algo que não é importante para você. Porque sabe por quê? Se você não cuidar agora porque você quer, vai chegar um momento da sua vida que você vai ser obrigado a cuidar. Você querendo ou não. Vai chegar um momento da... Gente, eu tenho pessoas que eu pego nas minhas mentorias, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, com dor na coluna, dor no pé, diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade. Pessoas jovens. Porque não conseguem cuidar das suas emoções, porque não conseguem cuidar da sua saúde. Pessoas com bactérias, com fungos. Muitas, tá? Muitas pessoas. É a maioria. É a grande maioria. Então, lembre-se que a sua saúde física, ela reflete quem você é. Ela reflete se você está realmente feliz. Se você tem disciplina, se você tem foco. Como é que você quer conseguir qualquer coisa na sua vida sem disciplina? Não dá. Ai, que eu não gosto de ir na academia. Ai, que eu não... Quem não gosta é criança, gente. Pelo amor de Deus. Quem não gosta é criança. Quem você fala assim, não vou dar um doce, a criança chora, dá esperneia, criança. No mercado adulto faz o que tem que ser feito. Criança chora. Criança reclama. Criança bate o pé. Criança só quer saber a parte boa, a parte legal, a parte de brincar. Adulto faz o que precisa ser feito. Adulto tem clareza. Adulto tem clareza. É por isso que a gente vê um monte de pessoas mal resolvidas emocionalmente. Um monte, a maioria. Aí essas pessoas vão lá e ficam comendo. Elas ficam comendo o tempo inteiro. Então, lembrem-se, gerenciar a sua saúde física está ligado à maneira como você lidar com o mundo, como você lidar com a sua disciplina, como você lidar com o seu foco. É muito importante que você tenha essa clareza. Porque é essa clareza que vai te fazer parar de comer em excesso, que vai te ajudar a emagrecer, que vai te dar aquela disciplina que você tanto sonha, aquele foco que você tanto sonha, que vai te salvar, assim como me salvou. Um dia eu conto a minha história para vocês. Vai te salvar de ter uma vida ruim. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô aqui à disposição no perfil. Me segue aqui, me segue na Rede Vizinha, lá no YouTube. Nem sei se pode falar isso aqui, se cai o negócio, mas enfim, lá tem vários treinos meus no canal. Lá na Rede Vizinha eu também posto coisas diárias diferentes daqui, tá? Então são conteúdos diferentes que eu posto nas duas redes. Se você quiser emagrecer definitivamente, mudar o seu comportamento, se você quiser entender como funciona a sua mente, o seu corpo, como é que você precisa se alimentar, o que você precisa comer, como é que você muda e quebra essas crenças, eu tenho uma mentoria, então é só me chamar lá na Rede Vizinha ou nessa rede aqui, que eu explico melhor como ela funciona. Foi um prazer estar aqui com vocês, para quem ficou até o final, para quem só deu uma passada. Eu amei, eu adoro ficar falando aqui. Se eu pudesse, eu ficava falando o dia todo. Mas agora eu vou gravar os conteúdos para vocês. Aliás, dá uma ajudinha. Escreve aí o que vocês queriam que eu falasse para vocês. Quais são os assuntos que vocês têm curiosidade. Porque fica mais legal, né? Quando eu gravo assuntos que vocês têm curiosidade. Assuntos que vocês querem saber sobre emagrecimento, sobre treino, sobre alimentação. Sobre quais são os comportamentos e sentimentos que te levam a comer mais do que você deveria. Eu gosto muito desses assuntos, então escrevam para mim, comentem lá aqui ou comentem lá nos meus vídeos, porque isso faz com que eu produza conteúdos
para servir vocês mesmo. Minha função aqui é servi-los. Eu não sou monetizada aqui, eu não ganho nada. É claro que eu tenho meu trabalho, né, com emagrecimento, mas mais que isso é servir as pessoas e despertar as pessoas. Acho que a minha missão de vida é despertar as pessoas para o grande potencial que essas pessoas têm dentro delas. Porque quando elas estão comendo demais, elas não estão percebendo esse potencial, elas não estão percebendo quem elas são, elas não estão percebendo a força que elas têm, elas não estão percebendo o quão importante a vida delas é, o quão importante a saúde delas é, o quanto elas merecem e elas podem ser felizes. Você que tá aí, você merece ser feliz. Você merece ter um corpo sadio, você merece ter uma mente sadia, você merece viver a vida que você sempre sonhou. Você merece, você merece. Você tem o direito dado por Deus de ter uma vida boa, de ter uma vida feliz, de ter uma vida saudável. Você merece. Então você precisa entender os seus sentimentos para que você não coma os seus sentimentos, para que você não entre nesse ciclo sem fim que eu expliquei hoje aqui na live. Certo? Então não esqueça, você merece, você tem o direito dado por Deus de ser feliz, de ser saudável e de ter o corpo que você sempre sonhou. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.